Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vinícius Berg e Giovanni Luque para mais um papo semanal para vocês aí. Vamos trocar ideia hoje sobre a semana de São Paulo, as principais notícias, comentar também um pouco sobre a vitória na Libertadores. Passamos de fase, agora vamos enfrentar o Palmeiras, né? Um choque rei de respeito, jogo de muita qualidade. E também ver o mercado da bola, como estão as negociações do Benedetto, o que a gente acha, conversar um pouquinho com vocês. Primeiro, São Paulo, né? Semana passada, né? Uma semana atrás, perde por Fortaleza em casa, 1-0. Não vamos comentar muito sobre isso, mas triste, né? Um jogo que o São Paulo poderia sair vitorioso, mas infelizmente foi derrotado. Agora o resultado na Libertadores, G, pra gente começar o nosso papo. São Paulo vence, na minha opinião, convence. 3-1 na Argentina, onde não vencia desde 2005. Belo jogo, volta do Benedetto. Do Benedetto, aí eu já entrando no clima. Volta do Benítez, do Rigoni, Miranda também voltando, sem comentários, né? Vamos trocar uma ideia aí sobre essa vitória. Então, Bergão, eu não sei, cara, eu fiquei um pouco mal acostumado sendo São Paulino. Eu não sei o que acontece, porque não é o ideal, né? Mas a gente vê, não sei, em comparação aí o Fortaleza com o Racing, o São Paulo contra o Fortaleza, para mim, fez um jogo pavoroso, cara. Foi muito ruim a atuação do São Paulo. Jogou tipo 10 minutos legais ali no primeiro tempo, né? Começando. Mas depois tomou uma pressão do Fortaleza, assim, um negócio absurdo, cara. Um negócio absurdo. E tomou uma pressão do Fortaleza com o Luan em campo e contra o Racing, sem o Luan, não tomou pressão alguma do Racing. Só depois, no final, que aí os caras do São Paulo abaixam um pouco as linhas, normal, e o Racing vai para cima. Mas, cara, eu não sei se isso deveria acontecer. Lógico que não dá para jogar bem em todo jogo. Mas, poxa, velho, fiquei muito, assim, feliz, né, no caso, porque jogou mal contra o Fortaleza e eu tava esperando que contra o Racing fosse muito mais difícil, e na verdade não, foi um jogo muito mais, vamos dizer assim, fácil para o São Paulo, né, que jogou muito melhor contra o Racing na Argentina, fora de casa, com uma pressão da necessidade da vitória, do que contra o Fortaleza, em casa, pelo Brasileiro, mais uma rodada. Então, eu acho que a partida contra o Racing foi muito boa e mostrou a importância desses caras para o São Paulo, né? Para o esquema tático do São Paulo, especialmente o Miranda. Miranda é um absurdo de zagueiro, cara. É um absurdo de zagueiro. Eu acho que eu não me lembro tão bem do Miranda lá atrás no São Paulo, né? A gente lembra, na minha memória de criança, eu lembro do Miranda naquelas bolas de escanteio que ele virava de costas, levantava e dava uma bicicleta para cima, né? Então, eu não lembro mais muita coisa dele, mas agora a gente vê como joga a bola esse cara, velho. Ele veio e joga muito. Aquele primeiro gol que ele desarma o cara e dá o lançamento é maravilhoso. Maravilhoso esse gol, cara. Eu fico assim entusiasmado demais em ver o que faz o São Paulo, em ver o que o Miranda pode produzir. E aí o Rigoni eu vou deixar para você comentar, porque senão eu vou falar tudo. Mas acho que o São Paulo, o Crespo acertou muito bem ali as mudanças que ele fez, né? Foi muito interessante. Não, concordo com o que você falou hoje. Eu acho que do Miranda, né? Eu acho que a tranquilidade que ele joga, cara, dá uma. Faz com que o torcedor assista o jogo mais tranquilo, eu acho. Eu vejo desse modo. Sabe, ele desarmando ali atrás, não só no lance do gol, mas em outros lances de cabeça, corta aqui, toca. Ele não errou um passe, cara, no último jogo, sabe? Para um zagueiro, às vezes a gente vê ali, né, o Arboleda como um ótimo zagueiro também, o Léo, mas às vezes que tenta aquele lançamento, né, ou erra um passe às vezes. E o Miranda, cara, eu acho que vai agregar demais ainda pro Arboleda e pro Léo, sabe? Eu acho que eles têm muito a aprender, principalmente o Léo, né, que na verdade era um lateral esquerdo e que virou zagueiro. E tem muito a evoluir nesse sistema defensivo do São Paulo, me anima demais, né? Não tem nenhuma Berg, derrota ainda. deixa eu só completar um negocinho do Sim. Miranda. Eu estava comentando com uns amigos esses dias que jogador de futebol, cara, para ele ter lugar no campo, sei lá, na minha escala de prioridades, no meu entender de futebol, a última coisa que ele tem que fazer é correr, sabe? E o Miranda, ele dá um exemplo claro disso, porque o Miranda tem 36 anos aí,
não tem mais aquela velocidade de 10, 12 anos atrás, e ele consegue ler os espaços do campo de uma forma absurda, cara. Você vê o Miranda, ele não corre para trás para dar bote, para fazer interceptação, aliás, para fazer cobertura. Ele lê o espaço do campo e ele sabe onde ele tem que estar. A hora que ele sabe onde ele tem que estar, ele desarma a bola e sai o jogo pro São Paulo. Isso é incrível para mim. Não, e você falou uma coisa exatamente assim, perfeita, o jogar pra frente, né? Muitas vezes a gente vê, né, alguns jogadores quando entram. Vou dar um exemplo aqui, na minha visão, é claro. Às vezes o Liseiro, o Nestor, entre outros que às vezes jogam pra trás, né? Pega aquela bola, tenta recuar pro zagueiro e não, a gente vê como o Miranda, um líder que sempre busca a frente, né? Sai ali, tenta buscar o volante, os alas do São Paulo, eu acho isso muito importante. Para completar, né, sobre o assunto ainda da Libertadores, você comentou entre os jogos a diferença, né? E isso, cara, eu ainda não entendi, sinceramente. Eu acho que, claro, tem os desfalques, né? Contra o Fortaleza, o São Paulo não tinha um ataque poderoso, tava sem o Rigoni, tava sem o Benítez, tava sem o Miranda, né? Ainda. Vejo uma insegurança no Diego Costa, que pra mim é um jogador que também joga pra trás, mesmo sendo zagueiro, é até estranho falar isso, mas pra mim ele joga pra trás, não tem da confiança do passe. Tem muito a evoluir, sim, não é um mau jogador. É um jogador novo, 22 anos, fez essa semana aniversário, mas ele tem muito a evoluir ainda. Então eu acho que essa diferença, cara, se deve muito, principalmente ao Rigoni. Que jogador e que contratação do São Paulo. Veio ali, né, como torcida meio feliz nas redes sociais, mas ninguém tinha ouvido falar do Rigoni. Eu, principalmente, não. E amigos, acho que você também não, né? Emiliano Rigoni, nunca tinha ouvido falar. Veio ali como um contato do Crespo, né? Da comissão do Crespo, que já tinha jogado com o Benítez no Independiente. Era amigo já do pessoal argentino lá do São Paulo. E vem, cara, para suprir uma falta que o São Paulo tem, que é de atacantes. Por quê? Luciano joga bem, faz gol, mas se machuca muito. Não tem como negar isso, né? Nos últimos tempos, aí, últimos meses, vem se machucando demais. São Paulo já sofreu pela falta do Luciano no ano anterior, até no final desses campeonatos que teve nesse ano. E quando o Rigoni tá em campo, cara, é uma segurança que você pode jogar a bola para ele. No jogo contra o Internacional eu vi isso. Dani Alves dando lançamentos para ele. E ele, assim, não perdeu uma bola. Ele pode chutar para fora, ele pode chutar na trave, chutar no gol, mas ele vai, tenta, chuta de cobertura, dá bicuda e assim por diante. Então eu acho que, cara, ele é um atacante que vai agregar demais e tá agregando demais. Tem tudo para tornar artilheiro. E acho que é a sequência, né, cara? Eu acho que até como o Benítez, não vejo ainda o Benítez 100%, comentei com você em off. Eu acho que o Benítez ainda tá ali meio fora de ritmo, mas ele fora de ritmo já é essencial pro São Paulo, já dá aquela bola que corta as linhas, né? Aquele passe matador que deixa o zagueiro no chão. Então, torcer, né? Pra que. Eu até vi um comentário, acho que foi o Benja. Acho que, se eu não me engano, foi o Benja que fala que o Benítez ele não foi atleta em nenhum outro clube que ele jogou. Não foi atleta no Vasco, não foi atleta no Independiente e nos outros clubes. Hoje ele é atleta no São Paulo. Hoje ele sabe o que é disputar vários campeonatos, sabe do tempo que ele tem, né? Para vocês me entenderem melhor, dos jogos, né? Então o Benítez ele vai ter que se adaptar a esse calendário, porque o São Paulo joga praticamente todos os campeonatos, né? Graças a Deus ainda não foi eliminado em nenhum. Então tem Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e, né, tem as convocações das seleções, mas o Benítez no caso não vai. Mas eu acho que ele tem que se acostumar ainda, mas diante disso, né, Éder, Rigoni, Benítez, William, acho que o William ainda tem uma lenha para queimar no São Paulo, mesmo já com uma idade avançada, sendo um jogador mais ali de força, mas tomara que também recupere logo, né, volte, saia do DM e não volte mais, para que a gente possa dar continuidade nesse belo trabalho aí, que, assim, cara, eu fico até lisonjeado em falar que o São Paulo tá indo bem nas Copas, né? Difícil pensar isso, porque em outros anos, nessa época, a gente só jogava o Brasileirão, né? Ou tava ali numa fase na Copa do Brasil, mas já caía também para algum time pequeno. E hoje é interessante ver que o São Paulo não está bem no Brasileiro, que era um campeonato que a gente sempre tava ali, né? Pau a pau com
com os adversários e hoje o São Paulo tá bem nas Copas. O que você acha? É verdade, Berg, é verdade. Eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o brasileiro está caminhando aí para a 13ª rodada. O São Paulo joga amanhã contra o Flamengo e o São Paulo está muito perto da zona de rebaixamento. E, assim, o pessoal da imprensa costuma falar, times menores, times pequenos, de menor expressão nacional e internacional também, eles estão acostumados a jogar nessa faixa da tabela. Então, Sport, América Mineiro, Chapecoense, Bahia, eles estão acostumados a jogar assim, ali para disputar contra o rebaixamento, para não lutar para ficar na primeira divisão. Eles estão acostumados a fazerem isso. Agora, os grandes, quando chega ali, parece que entra num atoleiro, né, cara? Parece que entra numa areia movediça e não consegue sair. A gente viu isso com os times grandes que caíram recentemente. Cruzeiro caiu recentemente, Internacional caiu recentemente, Vasco já tem um pouco de experiência na Série B, mas caiu também, Botafogo, idem. E agora estão Grêmio e São Paulo ali. Se o São Paulo não abrir o olho, é perigoso, cara. Eu acho que o São Paulo é importante, lógico que é muito bom, tá nas Copas, né? Maravilhoso, acho que é especial o São Paulo ter apresentações tão boas nas Copas, como é na Copa do Brasil e na Libertadores, mas eu acho, Berg, que não adianta, cara, não adianta você ser campeão da Libertadores e ser rebaixado no Brasileiro. Não adianta, cara, não acho que isso seja uma boa escolha, entendeu? Lógico que o São Paulo não vai fazer isso, nem você tá falando que o São Paulo fazer isso, né? Priorizar as Copas, enfim, mas o São Paulo tem que se salvaguardar. Falar, olha, não vou ser rebaixado no Brasileiro. Aí eu foco nas Copas. Mas por enquanto, São Paulo, eu acho, não tem o direito de querer poupar jogador no Campeonato Brasileiro, de não entrar com força máxima, pelo menos por enquanto, porque está numa situação bem complicada. Gi, aí eu já emendo uma pergunta também, só pra gente deixar registrada, né? Eu sempre gosto de deixar nos vídeos aqui nossas opiniões, né? Nossos palpites. E é até uma pergunta que eu tava vendo no Sport TV News ontem que o Rizek fez pros comentaristas lá. Você acha que o São Paulo devia priorizar algum campeonato? Que nem você pega, vamos por agora, que nem a gente tava comentando. São Paulo tá no Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Você acha que o São Paulo tem que virar e falar assim, ó, galera, a gente não tem elenco pra disputar os 3 campeonatos. Assim, vamos tentar se manter no Brasileiro, que eu concordo com você. Acho que tem que dar essa subida. Tá faltando mais o São Paulo no Brasileiro, não pode bobear. Porque vai que acontece alguma coisa, lá na frente é eliminado nos dois, aí vai sofrer no Brasileiro para se recuperar, para tentar uma vaga ano que vem na Libertadores, né? Mas vamos contar que isso não aconteça. Mas você acha que vendo tudo isso, vendo que o São Paulo tem um elenco ali, eu não falo limitado, porque para mim hoje o São Paulo tem um elenco recheado de peças, mas mesmo assim, com alguns problemas de lesões, né? De convocações também, né? Você acha que o São Paulo tem que chegar ali, o Crespo, e falar, ó, galera, vamos focar nas Copas então, vou sempre com um time misto no Brasileiro e vamos até ver onde dá, ou você acha que ainda dá para dar esse misto aí, o São Paulo jogar contra o Flamengo com o time titular e depois na quarta-feira pegar o Vasco? O que você acha, Gi? Não acho, Berg, não acho que o São Paulo tem que poupar, que focar em alguma competição apenas, principalmente agora, nesse momento. Volto a falar, São Paulo se encontra. Um minuto. Tranquilo. Desculpa. São Paulo se encontra numa situação muito difícil do Campeonato Brasileiro. Muito difícil. O Cuiabá tem jogos a menos daí e já ganhou um contra o Atlético Goianiense, pode ganhar o outro contra o Grêmio e deixar o São Paulo próximo ali da zona de rebaixamento. Mais ainda, Sport também está ali, está a poucos pontos do São Paulo. Não acho que o São Paulo, neste momento, agora, deve priorizar campeonato. Não acho. Eu acho que, assim como eu falei no comentário anterior, acho que o São Paulo primeiro precisa. Assim, acho difícil na conjuntura atual que o São Paulo brigue pelo título do Campeonato Brasileiro. Acho muito difícil. Mas eu acho que o São Paulo primeiro precisa chegar ali na parte de cima da tabela, nos 10 primeiros colocados ali, para aí poder priorizar o campeonato. Eu acho que o São Paulo precisa desse start. O São Paulo precisa sair de lá de baixo, ganhar os jogos com seus times titulares, com seu time titular,
para depois poder pensar em priorizar a competição. Lógico que eu gostaria muito do São Paulo, por exemplo, ser campeão da Libertadores e não ligaria de São Paulo terminar, tipo, campeão da Libertadores e 10º colocado do Brasileiro. Para mim não tem problema nenhum. Foi campeão da Libertadores, campeão do Paulista e 10º colocado do Brasileiro. Para mim, maravilhoso. Agora, não pode, nesse momento, falar assim, não, vou jogar Libertadores e Copa do Brasil no time titular e vou deixar meu time reserva ou time alternativo para tirar o São Paulo lá da zona de rebaixamento. Não dá, o Campeonato Brasileiro é muito difícil o Campeonato Brasileiro. E se você colocar o time reserva do São Paulo, ele não é melhor que muitos outros. O time titular é melhor que muitos outros. O time reserva, não. Então, acho que o São Paulo não pode se dar esse luxo, não. Concordo com você. Só para completar, antes da gente passar para o do Palmeiras, eu acho que ainda não temos esse mérito de poder poupar no brasileiro e poder focar nos outros. Eu acho que, como você falou, o São Paulo tem que dar esse gás, ter essa gordura, né, da zona de rebaixamento para os times medianos, pode-se dizer assim, Sport, Chapecoense. A Chape tá lá embaixo, né? Mas Juventude, Cuiabá, esses times que, como você comentou anteriormente, o campeonato deles é ali, né? No meio da tabela, sobe, desce, aí fica beirando, aí sobe de novo. Então acho que o São Paulo tem que ganhar esse ânimo para ter esse mérito de falar assim, ó, galera, próximo jogo a gente vai com um time misto, ganha de 1-0, mas, né, ter essa folga no brasileiro. E antes da gente passar, né, pro assunto do Benedetto, né, falar um pouco o que a gente acha, se vem ou não, da Libertadores, cara, queria que você comentasse um pouco quais são as expectativas. São Paulo e Palmeiras, quartas de final, choque rei. Fazia tempo que o São Paulo não passava para as quartas de final, né? Também não jogava um clássico brasileiro, assim, na Libertadores. Vai ser muito importante. Eu acho que pro decorrer da temporada é o jogo da vida do São Paulo nesse próximo mês. Queria que você comentasse para mim aí. Pô, Berg, cara, eu gosto da ideia do São Paulo, da maneira como o São Paulo tem jogado em clássico. Eu acho que isso, não vou me furtar aqui a dizer, não. Eu acho que como que eu posso dizer? Eu acho que isso é resquício do Fernando Diniz, tá? Eu acho que o São Paulo, com o Fernando Diniz, passou a não ter medo de jogar em clássico. Passou a ter, assim, como que eu posso dizer? Passou a ter ânimo para jogar nos clássicos. Eu acho isso muito interessante. Se impor, né? Oi? Se impor, exato. né? Exato. Eu lembro que foi com o Fernando Diniz que o São Paulo venceu a primeira vez na Arena do Palmeiras. Foi com o Fernando Diniz que o São Paulo venceu o Santos na Vila e parou de perder do Corinthians, na Arena do Corinthians. De casa, no Morumbi, São Paulo ganhando o clássico. Ganhou do Corinthians, ganha do Santos. Eu acho que isso é resquício do Fernando Diniz. E agora com o Crespo, isso potencializou. Eu acho que isso é muito bom. O São Paulo potencializou o fato de poder jogar em clássicos. Eu acho que isso melhorou com o Crespo. E vou dar o exemplo aí da final do Campeonato Paulista. Muito difícil o São Paulo, todo mundo achava. O Palmeiras é um baita time, tem um elenco muito recheado de possibilidades. E acho que o São Paulo está indo muito bem. Acho que o São Paulo vai muito bem, tranquilo. E para mim tem chance de passar. Acho que o Palmeiras é favorito, porque tem o melhor time e ultimamente, né, nesses últimos anos, está mais acostumado a jogar essas fases de Copa Libertadores, mas acho que o São Paulo tem plenas chances de se classificar, especialmente pela forma como está jogando nos clássicos, né, recentemente. Não, é isso. Eu acho que o principal, né, tem o tabu, né, que tem entre a torcida, né, entre os números mesmo de São Paulo e Palmeiras na Libertadores. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, claro, vai dar um gasto para o adversário, querendo ou não. É a mesma coisa a gente falar, o São Paulo nunca ganhou no Allianz Parque, né? Foi lá, ganhou e agora não perde mais. Tem alguns jogos que não perde, ganha, empata. Então eu acho que para ambos esse tabu é importante, né? O Palmeiras lá vai falar, ó, a gente tem que quebrar esse tabu para fazer história. E o São Paulo tem que continuar com o tabu para continuar fazendo história. Para ter os números lá. O São Paulo não perde do Palmeiras. Então acho que isso é o mais importante, cara. Eu tô confiante, não vou negar. Não estava confiante terça-feira para uma vitória do São Paulo.
A gente até comenta nos grupos, né? Dei lá meu palpite, eu achei que ia ser um empate, o São Paulo ia passar com um empate de 2-2. Não achei que o São Paulo ia voltar tão bem assim, né, ia ter esse espírito. E que eu acho que anima mais a gente, né, Gi? Esse espírito que o São Paulo tá tendo, esse diferencial. Não sei se você já assistiu o documentário lá do São Paulo da Brahma, da, Preciso ver ainda. eu também vou ver. Tem 1h20, então tem que ter um tempinho extra pra ver. Mas vendo, né, alguns cortes no Twitter, alguma coisa, eu vejo que o São Paulo tá com um diferencial no vestiário, cara. Eu acho que isso é muito importante. Comissão, técnico, jogador, todo mundo junto e querendo o melhor pro São Paulo, né? Bom, para passar pro próximo assunto, antes da gente encerrar, falar um pouquinho sobre o Benedetto. Pipa Benedetto, né? O nome dele, o primeiro Pipa, né? Tá aí meio vem, não vem, tá esse meio negócio, tá 90% certo, vai ter investidor para pagar junto o salário, tá acertando detalhe ali. Queria que você comentasse um pouquinho por cima de pra gente, o que você acha disso? Eu acho esse lance de investidor meio obscuro, viu, Berg? Eu acho meio estranho esse papo de investidor, sabe? Vamos dar o exemplo aí de um rival nosso que a gente acabou de comentar, o Palmeiras. Eu acho que o São Paulo, se quiser ter um investidor, esse investidor precisa ser brabo, cara. Eu acho que o investidor precisa ser, assim, como que pode dizer? Ter peito para fazer isso. Por exemplo, a Leila no Palmeiras, ela chega, botou o dinheiro da Crefisa e ela tá lá, ela aparece todos os dias, todas as semanas no Palmeiras, postando coisa, e todo mundo sabe que o dinheiro do Palmeiras, o patrocínio é da Leila Pereira, da Crefisa, ponto. Acho isso extremamente importante. Só que o São Paulo sempre tem essa história de vou buscar investidores para pagar o Centurion, vou buscar investidores para pagar o Daniel Alves, investidor para ajudar a pagar o salário do Benedetto. E não consegue. São Paulo está devendo um monte de dinheiro para o Daniel Alves porque imaginou que alguém viria ajudar a pagar, não consegue. Então, eu acho que essa história de investidor é muito estranha. E eu não sei, Berg, até ver os números do Benedetto, os números dele em toda a carreira, eu estava achando que seria... Assim, não tá para mim ainda na cabeça 100% certo de que o Benedetto é a melhor escolha. Eu acho que se o São Paulo tem esse dinheiro, aliás, não que tenha esse dinheiro, se está se propondo a gastar esse dinheiro, eu acho que o São Paulo deveria investir, por exemplo, no Roger Guedes. Eu acho que se o São Paulo está se propondo a gastar esse dinheiro, falar, olha, o Benedetto ganha 1.300.000 por mês, 1 milhão de reais por mês. Se o São Paulo está se propondo a gastar esse dinheiro, que vai buscar outra pessoa, ou um jogador que dê mais... tenha tido uma resposta no Brasil assim mais interessante. Agora, depois que eu vi os números do Benedetto, eu acho que ficou bem legal. O Benedetto tem uma média de gols, de participações em gol muito interessante. Mas é assim, para mim ainda é meio incógnita, né? Ele fez uma Libertadores muito boa em 2018, eliminando o Palmeiras, fazendo gol em final, com uma Libertadores absurda, mas quem fez uma Libertadores absurda também foi o Borja. Depois nada mais. Então eu tenho um pouco de medo ainda. Eu vou por esse mesmo lado, Gi. Eu acho que o nome é um nome forte, sim. É um argentino raçudo, que tem história, né, em alguns clubes. O que me deixa assim amedrontado, o que que é? É ver os números dele por vários clubes, né? Alguns clubes passou, fez 20, 30 jogos e 4, 5 gols. Então a pergunta aqui é, será que é mais a relação de venda de jogador ou ele não conseguiu parar no clube, né? Não conseguiu se adaptar? Então esse é um receio que eu tenho, além desse, pode-se dizer assim, personagem, né? Como você deu exemplo, ele foi muito bem na Libertadores de 2018. E é o que o São Paulo, a maioria do São Paulo, a maioria não, alguns São Paulinos veem com bons olhos. Ah, eliminou o Palmeiras. Ah, fez gol na final. Beleza. Mas assim, eu acho que o jogador tem que ter uma continuidade, né? Uma evolução. Não que ele seja um jogador ruim, mas eu ainda tenho receio. Até como o Caleri, vamos supor, se o São Paulo tá fechando com o Caleri. Eu teria receio. Entendeu? Um jogador que passou 6 meses aqui, fez gols, mas não foi campeão em nada. Entendeu? E depois foi para outros clubes também, não deu em nada. Fez um gol ou outro ali e assim, não evolui.
Então, claro, vou apoiar, tomara que se vier, dê certo, seja artilheiro, ajude o time, o São Paulo a ser campeão mais ainda. Mas tenho medo por esses lados e também nessa parte do investidor do São Paulo futuramente ficar devendo. Mas vamos confiar no Júlio Casares, né? O Júlio tá fazendo um belíssimo trabalho aí de recomposição de valores, de marketing, de venda, de compra. E é botar nas mãos dele, né, cara? E que dê tudo certo, né? É isso aí. Por mim é isso. É isso então, Gi. E que é assim que a gente termina o papo de hoje. Queria agradecer mais uma vez sua presença aí. E queria convidar vocês para se inscreverem no nosso canal. Ajuda a gente demais. Deixar o seu like, ativar o sininho. Também compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp com os amigos. Tá bom? E se inscrever no YouTube, além disso, e seguir a gente nas redes sociais, @sangue.tricolor, Instagram e TikTok, e no Twitter, sangue_tri. Gi, obrigado pelo papo de hoje. Amanhã tem jogão São Paulo e Flamengo. Deixa o seu palpite aí. Aí você me quebrou, hein? Ah, vai. 1-1. 1-1. Eu vou de 0-0. São Paulo e Flamengo 0-0. Nem podia ganhar, não. Eu vou na confiança, mas eu vou no racional. Eu vou no que eu vejo no São Paulo no Brasileiro. E Exato. São Paulo e Vasco, antes da gente terminar. Meio de semana. Placar ou resultado? Total. Placar do primeiro jogo. 2-0, São Paulo. Eu vou de 3-0, eu vou mais afinco. São Paulo tá copeiro esse ano. Se Deus quiser, pelo amor de Deus. Se Deus quiser. Gi, mas é isso, muito obrigado, viu? Até semana que vem. Boa semana pra você e pra todo mundo que nos assistiu. Abraço.